Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, irmão, estou muito feliz de estar aqui nessa igreja aconchegante. Nos trataram muito bem. Obrigado pelas boas-vindas, irmão Nazareno. Só abrir um copinho d'água porque eu sempre preciso ser. Obrigado, já. Bom, irmãos, a proposta que eu tenho para nós essa noite seria acerca do pensamento. E para tanto eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao 8. Já agradeço o pessoal aí da Multimídia, obrigado. Obrigado. O texto diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pensamentos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, Senhor, que Tu venha nos abençoar, nos orientar, nos ensinar, nos exortar, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai, que tudo que seja falado aqui venha diretamente do Teu coração para os nossos corações, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que não fale o homem se não estiver de acordo contigo, Senhor. Essa é a oração que te fazemos, ainda pedindo perdão pelas nossas falhas e te agradecemos, ó Pai, por esse momento agradável que temos na Tua presença. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto me fez pensar no pensar. Pensamento é uma atribuição que nós temos, uma característica que Deus colocou nos nossos corações, é uma capacidade que nós temos, um recurso tão maravilhoso, tão esplendoroso, que por vezes nós deixamos ele de lado e acabamos fazendo coisas erradas por não pensar da forma certa ou às vezes não pensar. Esse texto que nós lemos, Filipenses capítulo 4, em especial o versículo 8, nós tínhamos um pastor César Rebelo, que era lá da nossa igreja, e ele é até psicólogo. E pelo menos umas 2 vezes eu lembro dele pregando em cima desse texto, e ele dizia que esse verso, o verso 8, seria um remédio, seria a solução para todos os problemas da mente. E olha que ele é psicólogo. Ele pensava que se todos conseguissem praticar esse verso 8, nós não teríamos síndrome do pânico, estresse e tantas outras síndromes que a gente imagina. E não seria nem necessário ter a profissão dele, que é psicólogo. Ele falava que se toda a humanidade conseguisse viver esse versículo 8, não precisaria de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras ou vários psiquias que a gente pensar, justamente porque esse texto é uma espécie de remédio. Agora, o grande problema é que nós não conseguimos viver na totalidade esses textos. Esse verso diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vamos só mexer um pouquinho nessa ordem aqui? Começa com nisso pensai. Olha o que o apóstolo Paulo estava falando. Nisso pensai. Ou seja, usa o pensamento em cima desse texto. Pensa nisso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Ou seja, só pensa em honestidade, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Pensa nas coisas que têm virtude, pensa nas coisas que têm louvor. Agora, a dificuldade que nós temos é exatamente viver isso. Nós não conseguimos pensar nesses textos. Eu tenho uma experiência muito prática que creio que os irmãos devem ter vivido acerca do nosso pensamento. Por exemplo, quando a gente tem um crescimento profissional. Quantos de vocês, me incluo nesse vocês, vivemos num ambiente de trabalho em que às vezes uma pessoa começa a subir
profissionalmente, começa a se destacar numa determinada área. Isso, o normal, se uma pessoa se destaca profissionalmente, o normal deveria ser as pessoas que estão à volta dela olhar para aquela situação ali e falar: poxa, isso aí é legal. Se alegrar com aquele momento, se alegrar com aquela ascensão da pessoa. Mas não é isso que acontece. Aí isso faz a gente refletir e tentar imaginar como é que funciona o pensamento das pessoas. Porque quando a gente pensa nas pessoas que tem esse tipo de pensamento, que não se alegra com a ascensão profissional de uma pessoa, é porque o pensamento dessa pessoa não está voltado para tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. A pessoa não está sendo honesta com colegas de trabalho. E para espanto nosso, infelizmente, esse tipo de atitude às vezes acontece nas nossas igrejas. Algumas vezes nós vemos pessoas se levantando espiritualmente, uma ascensão espiritual, a pessoa consegue ter mais frutos, as pessoas conseguem alcançar mais pessoas, conseguem tocar um instrumento melhor, conseguem pregar melhor, conseguem fazer uma série de coisas melhor para a honra e glória de Deus. Aí o irmãozinho que está do lado parece que vira uma pedra de tropeço. Algumas vezes nós nos deparamos com isso e comparamos o nosso ambiente eclesiástico, nosso ambiente de igreja, com o nosso ambiente profissional, quando nem no ambiente profissional esse tipo de coisa deveria acontecer. Tenho uma experiência com relação a esse tipo de pensamento muito interessante. Nós temos um site, eu e a minha esposa, a gente tem um site, é colunadefogo.com. Alguns de vocês quiserem visitar, tem um monte de notícias lá, a gente publica um monte de coisas. E nesse site, pelo menos uma coisa eu coloco por dia lá. Pode ser uma mensagem, pode ser um vídeo, pode ser algum arquivo para download, pode ser qualquer coisa. Eu publico uma coisa por dia lá, pelo menos. E o Oliveira, que pregou aqui de manhã, é um colunista do site. Ele sempre me manda por e-mail: publica isso aí. Aí eu boto lá no site. Essas matérias que o Oliveira envia para mim, e eu publico no site, estão entre as mais acessadas do site. Eu sempre me alegrei muito nisso. Eu mando até torpedo para ele: Oliveira, 200 acessos nessa matéria, 150 acessos. Mando torpedo para ele, mando por e-mail. Sempre tive muita alegria com relação a isso. Sempre me deu uma razão de... Porque eu sei que aquela mensagem, quando tem 200 acessos, são 200 pessoas lendo aquela mensagem, alcançando o coração dessas pessoas. Mas o site é meu. As minhas matérias eram para ser mais acessadas. Imagina se eu pensasse dessa forma. Essa semana eu estive pensando, se eu pensasse como essas pessoas frustradas no trabalho, algumas pessoas frustradas que nós temos dentro da nossa igreja, eu ia me incomodar com isso de tal forma que eu ia falar: poxa, por que os acessos na matéria deles são maiores do que o meu, se o site é meu? Mas ao contrário disso, eu tento ser honesto, eu tento ser verdadeiro, eu tento buscar aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E fico feliz de uma forma que eu mesmo não entendo. Porque as matérias que ele publica são mais acessadas que a minha. O fato de a gente reconhecer que uma pessoa é melhor do que nós já é um grande caminho para que a palavra de Deus seja pregada, alcance outras pessoas. Por exemplo, também aproveitando o gancho do Oliveira, nós somos conselheiros dos embaixadores do rei lá na igreja. E, por vezes, nós temos contato com meninos de 12, 13 anos que trazem estudos, pregam, oram, fazem uma série de trabalhos para Deus, que a gente olha para aquele menino e fala assim: esse menino, quando me substituir, ele vai ser melhor do que eu. Ele vai ser um melhor conselheiro do que eu. Aí eu não tenho problema nenhum, graças a Deus, de chegar para ele: olha só, continua nesse caminho aí, continua caminhando com o Senhor, continua fazendo isso que você está fazendo, porque um dia você vai estar no meu lugar e você vai fazer melhor do que eu, você vai alcançar mais vidas, você vai trabalhar melhor, o alcance do trabalho das tuas mãos vai ser melhor do que o meu. Obviamente que eu aproveito para falar de humildade, para que aquele menino não cresça de forma altiva, soberba. Mas esse reconhecimento que às vezes nós temos que ter, é importante para que o reino seja expandido. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém dentro do reino de Deus fazendo as coisas melhores do que eu. Eu não sinto incômodo nenhum. Eu gostaria que fosse assim com todos os nossos irmãos, porque infelizmente
Não é assim que funciona. Infelizmente, como eu e minha esposa já vivemos algumas vezes, a gente vê pessoas incomodadas, virando pedra de tropeço para que o Evangelho cresça. Nós temos que tomar muito cuidado com a forma como nós pensamos. Nós pensamos e o nosso pensamento é uma ferramenta que tanto pode ser usada para o bem como para o mal. Eu conheço uma menina que ela trabalha na ambulância do Corpo de Bombeiros. Essa menina, eu estava conversando com ela essa semana. Vocês conseguem imaginar como é que deve ser o estresse de quem trabalha na ambulância do Corpo de Bombeiros? Imagino que dá para a gente ter uma noção. A pessoa tem socorro o tempo todo, vê pessoas baleadas, esfaqueadas, sem cabeça, aí pega, faz todas aquelas manobras, com a multidão em volta, falando um monte de coisa, aí leva para o hospital, aí chega lá no hospital, tem dificuldade de ser recebido, aí a maca fica presa, não pode voltar para almoçar, ainda vê outras coisas no hospital, então é um estresse total. E eu conversando com essa menina, essa semana, ela falou que um dia desses ela estava já mais do que a 10ª ocorrência dela naquele dia, e ela foi acionada com socorro. Chegou lá no local, a vítima estava morta, a vítima já havia morrido. Ela deu um suspiro aliviado e falou: ainda bem que já é óbito. Olha o nível de contaminação da mente humana. A pessoa se sentia aliviada porque quem ela deveria atender já tinha morrido. É óbvio que isso também deu um estalo na mente dela. Ela mesmo começou a refletir: o que eu estou pensando? O que eu estou pensando? Isso, irmãos, eu já vivi dentro da igreja. Algumas vezes a gente tem uma série de coisas para fazer, somos cercados por muitos afazeres, tem muitas oportunidades de fazer a obra de Deus, aí a gente junta com o nosso trabalho profissional, nós juntamos com as coisas que nós temos que fazer em casa, temos que ajudar não sei quem da família. A gente fica tão atribulado que aí tem uma programação da igreja que não dá certo. Aí você vai e fala assim: ainda bem que isso não deu certo, era mais um trabalho para mim. Eu já vivi isso, irmãos. Da mesma forma que essa minha colega também me deu um estalo, eu falei: meu Deus, o que eu estou pensando? Nessas horas a gente começa a pensar, nessas horas a gente começa a lembrar de que mesmo nos momentos em que a gente estava cheio de tribulação, cheio de dificuldade, mas ainda assim estava fazendo a vontade de Deus, nós lembramos de todas as vidas que foram alcançadas, nós lembramos de tudo que nós podemos fazer para Deus, quantas vidas foram transformadas, quantas vidas aprenderam alguma coisa com o trabalho das nossas mãos, quantas vidas assistiram de repente uma peça que nós fizemos. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu tive que parar e refletir. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não tem que descansar, não. De vez em quando a gente tem que parar realmente, dar uma descansada. O próprio Jesus estava, em certo momento, com os discípulos estavam voltando de um trabalho, e ele falou: não, vamos para o deserto, vocês estão precisando descansar. Está certo que até que esse descanso não durou muito tempo, né? Ele foi comovido, teve uma compaixão e acabou indo trabalhar, mas até Jesus pensa no descanso. Mas o que não pode é que esse nosso descanso impeça que façamos a vontade de Deus, que façamos a obra de Deus. Porque quando a gente se escora no descanso, quando a gente não quer trabalhar, porque isso vai dar trabalho para a gente, nós estamos comprometendo a vida daqueles que seriam alcançados pelo trabalho das nossas mãos. Então vale a pena a gente pensar dessa forma, pensar em trabalhar em Deus, pensar nas coisas de Deus, pensar em tudo que é honesto, que é justo, tudo aquilo que tem louvor, tudo aquilo que tem virtude. Os nossos pensamentos espirituais, eles são a causa de muitas desgraças na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então eu creio que nós temos que tomar muito cuidado com a forma como nós pensamos. E a forma como nós pensamos geram imagens de nós. Por mais que a gente consiga esconder, um pouco daquilo que nós pensamos, esse pensamento sempre deixa rastros, de forma que as pessoas conseguem ver pelo menos um pouco do que a gente é de verdade. A gente pensa, e esses pensamentos são reproduzidos às vezes em frases, em atitudes, são reproduzidos em olhares, de forma que as pessoas sabem como a gente pensa. Isso é preocupante no nosso ambiente cristão, porque nós temos que transmitir a mente de Cristo.
palavra de Deus nos orienta a termos a mente de Cristo. Se nós não tivermos a mente de Cristo, nós não vamos agir como um verdadeiro cristão. E isso é preocupante, porque nós temos que pensar exatamente como o apóstolo Paulo nos orienta aqui. Se nós pregamos errado, nós transmitimos uma mensagem errada e podemos direcionar uma pessoa para um caminho errado. Se eu prego para um pecador a minha igreja, se eu prego para um pecador a minha doutrina religiosa ou a minha religiosidade, a pessoa pode desconsiderar aquilo porque ela também tem as crenças religiosas dela. Vou tentar ser mais claro. Se eu fico falando que a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, se eu falo isso ou aquilo, a pessoa vai botar na balança. Nós falamos muito mais da nossa igreja do que propriamente de Jesus. Nós chamamos muito mais para a igreja, para programações da igreja, do que falamos de Jesus. Se nós falamos muito mais da igreja do que falamos de Jesus, nós damos margem para que outras pessoas botem na balança a nossa igreja com aquilo que ela acredita. Se aquilo que ela acredita for mais pesado, ela vai desconsiderar o que você está falando e simplesmente vai seguir a doutrina religiosa dela. Por que nós achamos, por que nós vemos tantas pessoas virando para a gente falar, crente vive falando que tem que ir para a igreja salva, que só a igreja dele é o caminho. Será que é porque as pessoas não entendem a nossa pregação ou porque nós temos pregado errado? As pessoas não são tão ingênuas como nós pensamos, não. As pessoas entendem exatamente o que nós falamos. Agora, se nós pregamos Jesus Cristo, não tem como ela comparar com nada. Se nós pregamos uma igreja, eles conseguem comparar. Se eu prego o que a minha igreja faz, ação social, programação, louvorzão e uma série de outras coisas que lá a nossa igreja faz, a pessoa vai falar, ação social, minha doutrina também faz. Faz isso, ajuda os outros, faz aquilo outro. Eu faço também, tá bom, obrigado, não quero não. Se nós apresentamos doutrina, se nós apresentamos religiosidade, se nós pensamos isso e transmitimos dessa forma, as pessoas têm margem a desconsiderar. Agora, se eu apresento Jesus Cristo, se eu prego Jesus Cristo para as pessoas, elas já não conseguem comparar com nada, porque Jesus é incomparável. Se a gente pega Jesus Cristo e tenta botar na balança com qualquer profeta ou qualquer patriarca de religião, ninguém consegue comparar. Tenta, faz um teste. Vai comparar Jesus com quem? Com Maomé? Tá de brincadeira, né? Vai comparar com Chico Xavier? Não dá. Vai comparar com o Papa? Vai comparar com Buda? Pega tudo que Jesus Cristo fez e compara com tudo que esses homens fizeram. Não dá para comparar. E olha que nós estamos falando de um evangelho de Mateus a João que não fala tudo que Jesus fez. O final do livro de João é bem claro quanto a isso. Se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas em livros, não teria livro que comportasse. Então Jesus fez muito mais do que está escrito aqui. E só pelo que nós temos aqui já dá para ter noção que Jesus é incomparável. Sabe como que a gente consegue fazer uma comparação com Jesus? Com alguém de carne, impossível, tá? Por mais que a gente tente, não dá. Impossível. Mas se a gente pensar nos pensamentos mais mirabolantes da mente humana, quando criam, por exemplo, super-heróis, aí a gente consegue ter algum senso comparativo com Jesus. Quer ver? Pensa em um super-herói da tua infância. Qual sou um super-herói? Super-Homem, Homem-Aranha, Thundercat. O que os super-heróis têm? Eles têm superpoderes, certo? O que eles fazem? Eles salvam, certo? Um super-herói ele salva. A pessoa está lá em perigo, vai lá e salva. Jesus fazia isso. Jesus ia lá, o camarada estava se afogando, ele pegava na mão, salvava. A pessoa estava morrendo, ele salvava. A pessoa já tinha morrido, ele salvava. A gente começa a comparar Jesus Cristo com um super-herói. Interessante, né? O que mais que o super-herói faz? Ele tem superpoderes. O super-herói dá um soco no trem e para o trem. Ele voa. O super-herói, ele... sei lá, faz tanta coisa. Solta raios. Faz um monte de coisa. Jesus também, vou colocar aqui entre aspas,
tinha superpoderes. Ele andava sobre as águas, ele curava. O camarada estava com o braço mirrado aqui, ele colocava o braço do cara direito. Jesus expulsava demônios. Jesus tinha superpoderes. Agora eu pergunto para os irmãos, qual o limite da atitude heróica? O que de máximo o super-herói poderia fazer? Como nós vemos em alguns poucos filmes, nós vemos dar vida. Tem alguns filmes que nós vemos o super-herói chegando no final, ele morre, e em função daquela morte a humanidade ganha alguma chance de continuar, o planeta continua existindo, enfim. Jesus Cristo fez a mesma coisa. Jesus Cristo deu a vida por nós, deu a vida pela humanidade. Agora tem uma diferença entre Jesus e um super-herói que ainda assim o torna incomparável. Lembrando que tentamos comparar primeiro Jesus com o homem, profetas, patriarcas, enfim. Agora nós estamos comparando Jesus com o que há de mais mirabolante na mente humana. Vimos que dá para ter alguma comparação, mas tem uma diferença, uma coisa sutil e ao mesmo tempo tremenda, que faz de Jesus ainda assim incomparável até os super-heróis. Essa diferença se chama existência. Super-herói não existe, Jesus existe. Jesus Cristo é incomparável até se tentarmos comparar com super-heróis. Incomparável. Eu estou fazendo a gente pensar porque o louvor, na verdade o louvor é pelos feitos. Para quem não consegue separar o louvor da adoração, nós louvamos, a gente aprende lá no seminário. Nós louvamos por aquilo que Ele faz e nós adoramos por aquilo que Ele é. Conseguiram decorar isso? Conseguiram aprender isso? Guardar no coração? Decorar no sentido original da palavra mesmo. Decor. Cor é de coração. Nós louvamos por aquilo que Ele faz. Nós adoramos por aquilo que Ele é. Continuando as comparações, eu estou trazendo esses pensamentos acerca dos feitos de Jesus justamente para que a gente entenda que tudo isso é que faz com que Jesus seja digno de louvor. E hoje é um momento de louvor, então nós temos que pensar. Para louvar tem que pensar, porque a gente tem que lembrar nos feitos de Jesus, nós temos que lembrar o que Ele faz, o que Ele fez, aquilo que Ele há de fazer. Mas vamos tentar continuar essa comparação. Nós vimos que se Jesus nós conseguimos comparar somente com aquilo que há de mais mirabolante na mente humana, e mesmo assim incomparável, mas que se tentarmos comparar Jesus com qualquer profeta, qualquer patriarca, não tem como comparar, essa proporção que nós temos entre um homem e Jesus é a mesma proporção que nós temos entre Deus Pai e os super-heróis. Vou explicar por quê. Se você tentar comparar um super-herói com Jesus, que teve carne, esteve como homem aqui na Terra, nós vamos conseguir fazer alguma comparação. Só que a gente vai ter aquela sutil diferença que eu acredito que os irmãos vão lembrar. Agora, se nós tentarmos comparar um super-herói com Deus Pai, não há comparação. É a mesma proporção de Jesus Cristo para com qualquer ser humano. Não tem como. Sabe por quê? Deus tem algumas características que nós não conseguimos encontrar nem na imaginação mais mirabolante do homem. Por exemplo, Deus é o Criador dos céus e da terra. Algum de nós consegue imaginar um super-herói que criou os céus e a terra? Não tem. Deus reina sobre tudo e sobre todos. Algum de nós consegue imaginar um super-herói que reina sobre tudo e sobre todos? Não dá. Estamos vendo que Deus é incomparável, até com os pensamentos mais mirabolantes do homem. O homem, quando vai criar um super-herói, ele pensa nas coisas mais loucas do mundo. Nem com essas coisas loucas nós conseguimos comparar a Deus. Agora eu vou trazer uma característica muito interessante de Deus, que é mais tremendo ainda, se é que a gente pode falar dessa forma. Deus, Ele deu o seu Filho. Se nós olharmos para um super-herói, ou um herói qualquer, de qualquer romance, ou de qualquer história em quadrinhos, ou de qualquer lugar, de uma novela, o máximo que ele pode fazer, como nós falamos anteriormente,
é dar a sua vida. Deus foi além. Ele deu o seu filho. A gente consegue imaginar um super-herói que dá o seu filho para salvar a humanidade? Não dá. Não dá, porque o homem não consegue imaginar isso. Isso está acima do pensamento do homem. Isso está muito além dos pensamentos mais absurdos que o homem poderia inventar. Isso é tão absurdo para o homem inventar, e Deus sabe disso, que Deus não permitiu que Abraão fizesse isso com o filho dele. Lembra da história lá? Deus pediu para Abraão sacrificar o filho. Fazer o que ele fez com Jesus Cristo. Abraão, obediente que foi, preparou o filho e ia matar. Se a gente tivesse uma morte ali na Bíblia, não caberia outra coisa a não ser acreditar naquilo ali. Porque nós cremos na palavra de Deus. Só que Deus chegou um momento e falou só, para, não precisa matar não. Deus conhecia a dor de perder um filho. É por isso que Ele não permitiu, porque Isaac era o filho da promessa. A promessa de Deus não morre. A promessa que Deus tem para a tua vida não morre. A promessa que Deus tinha para a vida de Abraão não poderia morrer. Jesus era uma promessa? Era uma promessa. Jesus morreu? Morreu. Ué, morreu, mas ressuscitou. A promessa de Deus não morre, meu irmão. Agora, toma cuidado com essa promessa. Porque a promessa de Deus não morre para quem obedece. A promessa de Deus só se cumpre, os sonhos de Deus na nossa vida só se cumprem se nós formos obedientes. Um exemplo muito simples, o povo de Israel. Tem até uma música que é assim, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem a promessa de Deus não morre não desiste não. A fé de Abraão. Essa música é linda, mas eu tenho certeza que o autor tem noção da obediência que ele deveria ter para cantar essa música. Lembra do povo de Israel? A terra prometida, promessa. Não entraram na terra, porque não acreditaram, não perseveraram, não acreditaram que Deus estava com eles. Os espias voltaram, ficaram com medo. Somos como gafanhotos. Então, na hora de cantar uma música e lembrar que a promessa de Deus não morre, lembra que nós temos que ser obedientes. Caso contrário, você vai morrer, a promessa de Deus não. Vai se cumprir no teu filho, no teu irmão, uma pessoa próxima a você. Mas pode ter certeza, as promessas de Deus não morrem. Eu gostaria de, nesse momento, voltar ao primeiro versículo que nós lemos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijar é uma alegria muito grande. Definição de dicionário, se a gente for pesquisar, regozijar é uma alegria muito grande. E tem uma outra definição que é congratular. Se a gente for pesquisar a palavra congratular, ela volta ao significado de alegrar-se, mas vai ter um adicional. É alegrar-se com os feitos ou com o desempenho do outro. Então, quando o apóstolo Paulo falou um negócio desse aqui, regozijai-vos sempre no Senhor, ele estava dizendo, alegrai-vos muito no desempenho de Deus, naquilo que Deus faz. É um entendimento possível para esse versículo. E esse texto nos faz louvar. Lembra que nós falamos o que é louvar? Na verdade, nós comparamos com adoração. Louvar é um elogio por aquilo que Deus fez. A gente lá fora não fala, isso aí que esse cara fez é louvável. É elogiável. Nós louvamos por aquilo que Deus faz. Quando ele fala, regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos nos seus feitos, nós pensamos naquilo que Deus faz. Então o apóstolo Paulo estava tentando fazer com que lembrássemos do Senhor e nos direcionando para um louvor. A noite hoje, uma noite de louvor ao Senhor, faz parte do tema. Se nós conseguirmos praticar todo esse texto, lembrar que o apóstolo Paulo falou, regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos muito nas coisas que o Senhor fez. Se nós conseguirmos praticar
toda aquela orientação, pense nisso, pense no que é verdadeiro, no que é justo, no que é amável, no que é de boa fama. Nós vamos sair daqui hoje não só com uma noite de louvor ao Senhor, nós vamos ter uma vida de louvor ao Senhor. Eu tenho certeza que essa é a intenção do apóstolo Paulo, porque ele não escreveu um texto desse para uma noite como essa. Foi também para uma noite como essa. Mas foi um texto que ele escreveu para que a gente possa praticar durante a nossa vida. E vamos abrir um parênteses aqui. O apóstolo Paulo estava preso. Como é que pode um cara preso, com toda a limitação da sua prisão domiciliar, não podendo sair, ele fala um negócio desse: regozijai, pense nisso, pense naquilo. Se a gente volta lá em Atos, o apóstolo Paulo ainda fala que não tinha impedimento algum para fazer a obra de Deus. Ele recebia todos quanto vinham visitá-lo e não tinha impedimento algum. O que nos impede de servir a Deus? O que nos impede de louvar ao Senhor? O que nos impede de pensar em tudo aquilo que o apóstolo Paulo nos orientou? E o interessante é que no versículo 7 ele fala: guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, os nossos pensamentos vão estar guardados em Cristo. Aí logo em seguida vem o versículo 8, que ele fala que é para a gente pensar, ou seja, nosso pensamento, além de estar guardado em Cristo, nós temos que pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensar. E parece que ele está voltando para Cristo. Vocês concordam comigo que Jesus Cristo é verdadeiro? Ele é honesto, ele é justo, ele é puro, ele é amável, ele é de boa fama, ele tem virtude. Tem, né? Chegou até a declarar, a mulher tocou nele: peraí, quem me tocou? Saiu virtude de mim. E se há algum louvor, nisso pensai. Então que possamos lembrar dessa palavra, possamos lembrar desse texto que o apóstolo Paulo nos deixou, que possamos lembrar de Jesus Cristo, que possamos pregar esse Cristo, que possamos esquecer um pouco das nossas doutrinas religiosas e lembrar que é Jesus Cristo que deve ocupar a nossa mente. E a partir de hoje, eu creio que nós teremos um entendimento melhor para servir ao Senhor. Agradeço a oportunidade, agradeço a mediação do Oliveira, agradeço aos irmãos que nos recepcionaram maravilhosamente bem, e que Deus nos abençoe. Amém.